Olá você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de história. Você é novo no canal, acabou de chegar agora? Então se inscreve no canal. E todos vocês que estão me vendo, segue a dica dessa moça aqui e deixa o seu joinha, eu estou ajudando ela. Vamos lá, deixou o like? Muito bem. Nós já podemos começar o nosso assunto e essa aula está dividida em duas partes. A primeira parte é essa aqui, tá? Nós vamos abordar a respeito da origem do ser humano. O teu cachorro, o teu gato, não tem essa curiosidade, porque eles são seres irracionais. Eles não têm o pensamento que nós temos, eles não chegam à conclusão lógica das coisas. Já eu e você temos essa curiosidade. Quem sou eu? De onde eu vim? Quem me criou? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Então essas são aquelas questões que nós consideramos de as grandes questões da vida e que todos, em algum momento da vida, faz esse tipo de questionamento, de pergunta. E quais são as duas explicações que vão mostrar ao homem qual é a origem dele? Nós temos duas. A primeira delas é o criacionismo, tá? Que é a versão mais antiga. E a outra explicação é do evolucionismo. O evolucionismo ele vai surgir apenas no século XIX. Por isso que eu falei que o criacionismo é a explicação mais antiga, porque ela já existia, muito antes. E é sobre essa explicação mais antiga que nós vamos falar nesse vídeo de número 1. No vídeo de número 2, nós vamos estreitar as ideias de Charles Darwin. E quem foi Charles Darwin? Nós vamos falar nessa aula de hoje, na aula de número 1. Vamos lá. Então, o criacionismo, gente, é necessário que você entenda, ele está presente nas mais variadas culturas e nas mais diversas religiões. Se você pegar, por exemplo, qualquer tribo indígena, eles vão explicar como é que a vida surgiu. E você vai perceber que a explicação que eles dão ali é uma explicação criacionista. Mas a versão mais aceita do criacionismo é a versão propagada nas três maiores religiões da humanidade, que é o judaísmo, o islamismo e, sobretudo, o cristianismo. Então, qual é essa versão do criacionismo que é a versão mais aceita? É a que está na Bíblia Sagrada, no primeiro livro que nós cristãos chamamos de o livro de Gênesis. E a palavra Gênesis quer dizer origem. E olha só qual é o título da nossa aula: As origens do ser humano. Então tem absolutamente tudo a ver. Ali, no livro de Gênesis, que é a versão criacionista, diz que Deus criou todas as coisas, Elohim. Dizem até que esse Elohim está no plural, né? E os cristãos explicam isso. Eles dizem que ali seria Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo participando do processo de criação. O Evangelho de João, ele diz o seguinte: o verbo estava no princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em versículos posteriores, o escritor João, ele narra que o verbo era Jesus Cristo. Então, para os cristãos, Jesus, né, estava lá no início e participou do processo de criação. Ou seja, Deus criou todas as coisas num prazo de 6 dias e no 7º ele descansou, incluindo aí também nós, o homem e a mulher. Ali no livro de Gênesis diz que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, o que nos faria diferentes e superiores aos demais animais irracionais, como eu falei no início dessa aula. Os animais não têm a curiosidade de saber quem são, ou para onde vão, ou qual o destino eterno, eles só estão vivendo aí. Mas nós temos essa preocupação. Essa teoria ela diz o seguinte, então, que a vida, você está vivo, a vida, a sua vida, e toda a matéria que existe. O que é a matéria? Tudo aquilo que você pode apalpar, tudo aquilo que você pode pegar. É uma árvore, é um animal, né? Qualquer coisa. São resultados da ação direta de um Criador. Por isso que eu falei que a narrativa da criação não está presente apenas no livro de Gênesis. Os indígenas têm a sua explicação, diferente do livro de Gênesis, mas eles também acreditam de que foi uma força superior que criou os seres humanos. Então,
toda crença, não importa qual seja ela, que afirmar que uma força superior, uma divindade, criou o ser humano nessa terra, aí nós temos uma teoria do criacionismo, criacionistas. Tanto é que hoje nós temos uma corrente que se chama o do design inteligente. Eu estava acompanhando um debate de um cara, um cientista que é design inteligente, e ele foi bem claro, ele falou o seguinte, entre os designs inteligentes, tem cristãos que acreditam que Deus criou os céus e a terra, conforme está registrado no livro de Gênesis, mas nós temos também pessoas que acreditam que nós fomos originados de visitas de extraterrestre. O que importa aí, você precisa entender, é que o criacionismo, ele vai explicar para você de que a vida e a matéria, elas foram resultados da ação direta de um Criador. De um Criador. Então, se você acredita que foi Deus que criou todas as coisas, você é um criacionista. Se você acredita que foi seres alienígenas, você também é um criacionista. Porque você está acreditando que esse universo, ele é fruto da criação de alguém superior a você. Tudo bem? O criacionismo, gente, ele foi revigorado a partir dos anos 80, sobretudo lá nos Estados Unidos. E nós destacamos aqui o nome de um biólogo, o nome desse biólogo é o Michael Denton. Esse biólogo, ele é diretor, do Centro de Pesquisas em Genética Humana, que fica localizado lá em Sydney, na Austrália, e ele escreveu um livro que acabou influenciando muitos outros cientistas, professores. Evolucionismo, uma teoria em crise. Sobre o evolucionismo, vocês aprenderão mais na próxima aula e um pouquinho do evolucionismo também no final dessa aula. Então fica ligado aí, tá? Mas esse livro aqui, ele criticava o evolucionismo. Ele mostrava que o evolucionismo estaria vivendo uma verdadeira crise. E esse autor, ele acabou despertando o interesse de diversos outros cientistas, diversos outros professores, diversos outros acadêmicos que aderiram a esse movimento, o qual nós chamamos de movimento criacionista. Então, hoje nós temos os criacionistas que estão divididos em diversos grupos. Não existe apenas um tipo de criacionista, tá? Nós temos aí as diversas correntes criacionistas, tá? Então, nos Estados Unidos, existem as associações criacionistas, tem museus criacionistas, parques temáticos criacionistas. Nós percebemos também que nos Estados Unidos existe uma verdadeira luta sendo travada contra o preconceito dos evolucionistas. Porque os evolucionistas, diferente dos criacionistas, os criacionistas, eles não se importam nem um pouco em falar sobre a teoria evolucionista. Eu sou um criacionista assumido, mas eu vou abordar aqui na minha aula a teoria de Charles Darwin, mas isso não acontece em relação aos evolucionistas. Eles buscam silenciar a voz dos criacionistas, tentam proibir o ensino do criacionismo, inclusive nas escolas dos Estados Unidos, e lá existem grandes batalhas judiciais. Não sei se vocês já assistiram um filme que eu indico aqui, que é O Deus Não Está Morto, um filme que fala sobre essa batalha que existe lá nos meios acadêmicos, sobretudo Deus Não Está Morto 2, que ali mostra uma professora que é levada para os tribunais e corre risco de perder o seu emprego, simplesmente porque ela emitiu a sua opinião da sua fé pessoal para um aluno, e o pai ateísta, claro, não gostou nada disso. E a gente vê um pouco desse preconceito dos evolucionistas, inclusive, nos livros didáticos. O livro didático que eu escolhi, o autor está de parabéns, mas ele recebeu muita pedrada. O autor é o Alfredo Boulos, da editora FTD. O nome do livro é História, Sociedade e Cidadania. Mas olha só, eu analisei por baixo aí uns 12 livros didáticos que chegaram lá no colégio. E a maioria deles tratavam o criacionismo como uma lenda, como um conto de fada, como uma conversa para boi dormir, coisa de gente lunático, ou simplesmente nem falava no criacionismo, eles ignoravam completamente, falavam apenas no evolucionismo. Então eu estava em busca ali de um livro didático que fosse honesto e que trouxesse as duas versões, porque as duas versões precisam sim
virem para a sala de aula, porque elas existem. São fato, né? Existem essas duas explicações e os alunos têm todo o direito de saber quais são as explicações para a origem do ser humano na Terra, tá? Por isso que eu escolhi o livro História e Cidadania, Sociedade e Cidadania da FTD, de Alfredo Boulos. Então você perceba que, apesar de toda a oposição dos evolucionistas, os criacionistas, eles existem e eles não são pessoas leigas, são pessoas acadêmicas que têm doutorado, pós-doutorado. Nós temos professores universitários, inclusive, que são famosos defensores do criacionismo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link de um canal que se chama Design Inteligente, onde você vai poder conhecer alguns desses profissionais que são importantes para a compreensão do criacionismo, que existe, é um fato, tem toda essa estrutura grandiosa e que os evolucionistas não têm como negar. Tá? É por isso que nós temos que falar sobre isso para os nossos alunos. Mas vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre o Charles Darwin. Charles Darwin, ele nasceu, né, ele viveu lá no século XIX, e é apenas no século XIX que essa teoria dele vai ganhar força. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a vida dele nesse vídeo. No outro vídeo nós vamos falar mais especificamente sobre o que é que ele pregava na teoria dele. Ele tinha interesse por caça quando ele era jovem, não tinha muito interesse em estudar, não gostava de livros, de ir à escola, conta-se que ele tirava baixas notas. E aí o pai dele, ao perceber que ele muitas vezes negligenciava os estudos e gostava mais de sair para caçar, para coletar bichos, isso ele gostava de fazer muito, né? De coletar plantas e de coletar bichos. O Darwin, ele sempre foi muito curioso em relação à natureza. Ele gostava de fazer observações. O pai dele decidiu colocá-lo, então, num curso de teologia. O Darwin estudou para ser um pastor evangélico. Contudo, ele continuou, né, mais interessado em coletar bichos, em coletar plantas, do que especificamente em estudar sobre Deus, sobre Bíblia, sobre a vida após a morte. Ele não tinha muito interesse nessas coisas. Ele gostava mais das coisas naturais, ele era um naturalista, né? E aí, ele vai receber uma visita, aliás, um convite que visita, para fazer uma viagem, né? E ele partiu para essa viagem após pedir permissão do pai dele. E quando ele chegou lá, ele percebeu que o navio era um navio, né, pequeno, né, com pequenos compartimentos. Conta-se que ele sofria também de claustrofobia, não gostava de ambientes apertados, mas mesmo assim ele foi, né? E aí ele ficava dentro de uma rede, a rede balançava muito, e ele ficava imaginando, meu Deus, será que eu vou voltar vivo dessa viagem? Lembre-se que naquela época as viagens eram super arriscadas, diversos navios partiam, mas não voltavam, né? Porque muitas vezes o navio naufragava. E o nome desse navio era o Bigas, e ele vai viajar nesse navio, até que esse navio veio parar aqui no Brasil. Isso mesmo, ele desceu ali na região da Bahia e ficou maravilhado com o que ele encontrou, animais diferentes, animais exóticos, saiu coletando esses bichos, mas foi nas Ilhas Galápagos, onde o Charles Darwin pôde observar coisas que o deixaram maravilhados. Ali ele encontrou, por exemplo, tartarugas gigantes que ele nunca tinha visto antes. Conta-se até que ele subiu em uma dessas tartarugas, né? E ele falou, que coisa interessante. E ali ele começou pela primeira vez a pensar e a formular as bases de sua teoria. E ele começou então a escrever sobre isso. Ele também vai contrariar a esposa dele com as ideias, né? Depois ele vai voltar dessa viagem, vai conhecer a esposa, né? Vai ficar apaixonado por essa mulher, vai casar com ela. Conta-se que ele tinha um profundo amor, né? Ele nutria um profundo amor por essa mulher. Essa mulher cuidava muito bem dele, era dócil, era amável, era compreensiva. Eu tenho que ser bem honesto, né? Ele tecia elogios a respeito da sua esposa, ele amava muito. E conta-se que ele dizia o seguinte, que queria viver toda a eternidade com ela. Ele dizia, olha, se houver vida após a morte, eu quero estar junto com você.
né? Era um amor que atravessava essa vida aqui. Um amor desses que está faltando hoje em dia, não é verdade? E essas ideias que ele começou a escrever no caderno, ele começou a compartilhar com a esposa. E a esposa se sentia muito incomodada, porque a esposa, diferente dele, era uma cristã. E era uma cristã convicta, era protestante, ela ia para a igreja, ela orava, ela lia a Bíblia. E ela dizia para ele, homem, esqueça essas ideias. Senão, como é que nós vamos nos encontrar depois que partirmos dessa vida? Nós não vamos nos encontrar. Se você continuar com essas ideias aí, você vai para um inferno e eu vou para o paraíso. Então nós não poderemos estar juntos. Mas o Davi, então, para não contrariar a esposa, ele escrevia secretamente aquelas ideias, aqueles estudos, porém ele não falava nada para ninguém. Tá certo? Ele só veio publicar esse livro dele depois de 50 anos. O que foi que fez Davi publicar este livro dele? Simples, foi a morte da sua filha. Ele tinha uma filha, a Anne Elizabeth, o qual ele amava muito, e Anne Elizabeth sempre estava ali na casa, próximo a ele, próximo à esposa dele, e ele se derretia, né? Era aquela filha que ficava, papai, eu te amo. E claro que todo pai se derrete, o pai gosta de receber carinho. Mas essa menina, ela adoeceu. Ela adoeceu e o Davi fez de tudo o que podia. Claro que a esposa estava ali orando, pedindo a Deus para que essa menina fosse curada. E essa menina morre. E a morte dessa menina acabou agravando, né, a crise que o Davi já vinha enfrentando de crer em Deus, de acreditar no Criador. Então, a partir da morte da filha, Ana Elizabeth, ele vai se revoltar, né? Ele vai se colocar como alguém que não acredita mais em Deus, que não acredita mais em Cristo, não acredita mais nas doutrinas da Bíblia, e ele vai, então, publicar o livro A Origem das Espécies. E qual foi a reação das pessoas naquela época? Foi a pior possível. As pessoas faziam charges, zombando dele, zombando da imagem dele, né? Mas ele não estava nem aí, né? Tem essa questão da revolta pessoal dele com a morte da filha. Depois ele vai lançar um outro livro também, que vai se tornar muito conhecido, que é A Origem do Homem, onde ele vai tentar explicar como é que o homem teria surgido. E de fato, aonde a teoria do Charles Darwin entrou, notou-se que ali, naquele país, naquela cidade, naquela localidade, a fé das pessoas também elas diminuíam, ou seja, as pessoas deixavam de acreditar em Deus. Muito embora existam hoje criacionistas que aceitam a teoria da evolução. Eu não sei como isso é possível, mas existe. Então, basicamente, Charles Darwin estabeleceu ali as bases do evolucionismo, ou seja, formas inferiores de vida deram origem a formas complexas de seres vivos da Terra. Os evolucionistas, inclusive, dizem que no oceano que existiam era uma espécie de ameba marinha. E essa ameba marinha, ela vai, com o passar dos milhões de anos, né, ela vai evoluindo, e de repente ela sai do mar, e de repente ela sobe em uma árvore, e de repente ela desce dessa árvore até se tornar o que nós somos hoje. Ou seja, é a teoria da evolução. Sobre essa teoria, eu vou explicar com mais detalhes na aula de número 2. Agora, já que essa aula aqui fala sobre os criacionistas, eu vou mostrar aqui, né, que os criacionistas eles têm ganhado espaço. E as pesquisas mais recentes têm dado força aos criacionistas. Por exemplo, descobriram recentemente que a apêndice que nós temos, ela tem uma utilidade. E por que isso é importante? Porque os evolucionistas diziam que a apêndice é uma prova de que a evolução era algo real, que nós evoluímos e ali ficou aquele órgão que não servia para nada, mas só que serve. E isso contraria com certeza as teorias aí dos evolucionistas. Foi encontrado em um agrossauro, que é um dinossauro, né, sangue no fóssil de um agrossauro. E diziam que esse fóssil ele tinha 80 milhões de anos. Como também encontraram, alguns anos atrás, tecido mole em um T-Rex. E tudo isso
né, levam a questionamentos que perturbam os evolucionistas. E por quê? Porque nós já entramos no consenso de que dinossauros não conviveram com seres humanos. Eles não querem avaliar. Para que você possa entender melhor como é que funciona, né, esse meio acadêmico, eu vou te sugerir um vídeo. Esse vídeo aqui, clica aqui, ó. Clica aqui nesse vídeo, tá bom? E assiste lá para que você possa entender, né? Existe uma comunidade científica e ela é coordenada, né? E muitas vezes essa comunidade ela é fechada. E ela se sente incomodada com questionamentos que vão surgindo. E os evolucionistas têm feito esses questionamentos que acabam contrariando os evolucionistas. É claro que eles não vão gostar nada disso. A outra coisa é a melanina, que foi preservada em um fóssil de 160 milhões de anos. Em um fóssil aí de um cefalópodes. Agora, detalhe, esse cefalópodes existe e essa melanina, ela é correspondente à mesma melanina que é produzida hoje, no cefalópode de hoje da nossa época. Tem uma outra questão também, que é uma pedra no sapato dos evolucionistas, que é a segunda lei da termodinâmica, porque ela afirma que qualquer sistema deixado por conta própria, esse sistema ele vai se desorganizar com o tempo. Você quer um exemplo disso, de uma forma prática para que você possa entender? Por exemplo, uma casa. Você comprou uma casa novinha em folha. Se você deixar essa casa fechada, parada, por 80 anos, quando você voltar, o que é que você acha que você vai encontrar ali? A casa vai estar novinha, vai estar intacta, vai estar tudo bem? É claro que não, não é? Um bebê ele nasce com a pele limpinha, tudo esticadinho. E com o passar do tempo, o que vai acontecendo com o ser humano? Olha para mim aqui, ó. Já tem algumas rugas, né? Tô ficando velho. E é disso aqui para pior. Né? Os anos vão avançando e o corpo humano ele começa também a se deteriorar. E aí nós temos o que os evolucionistas chamam da teoria do Big Bang. Né? Foi uma explosão cósmica onde teria surgido toda a origem da vida. É interessante que até o Stephen Hawking, né, quando ele fala ali sobre as origens da vida e tal, ele escreveu que esse período aí são de leis desconhecidas. Esse período onde houve essa evolução. É um período de leis desconhecidas. Por quê? Porque se ele for seguir uma lei conhecida, ele teria que aplicar a lei da termodinâmica. E a lei da termodinâmica, ela contraria completamente a teoria evolucionista. Então, gente, as pesquisas mais recentes, elas mostram que, na verdade, nada é eterno. E que o universo ele está se deteriorando com o passar do tempo. Então, nós não temos uma evolução, nós temos uma deteriorização. Isso acaba contrariando aquilo que os evolucionistas pregam, essa lei aqui, que é a lei da termodinâmica e da entropia. Então, se você gostou dessa aula e está curioso para ver a segunda parte, onde nós vamos falar apenas sobre a teoria de Charles Darwin, da evolução das espécies, é simples. Você ative o sininho que está aí embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aula. Beijo, valeu!